baixo. Porque a rotação desse nó aqui, ó, tá negativa no sentido horário. E era o de se esperar, de fato, né? Terminar apontando para baixo. Fala pessoal, aqui é o Gustavo, do Nerds Engenheiros. E hoje a gente vai continuar com aquele exercício do vídeo passado, da série de elementos finitos, fazendo a parte B. Lá a gente montou, eu mostrei para vocês como que faria a resolução daquele exercício, um escopo, assim, um croquis. E agora a gente vai resolver aquele exercício, só que para isso a gente vai utilizar a linguagem de Octave para facilitar a montagem das matrizes, a inversão da matriz. Então a gente vai resolver ele inteirinho lá no Octave. Eu vou mostrando para vocês aqui a conta que a gente está fazendo e fazendo a ligação com o que foi falado aqui do vídeo passado. Bom, então vamos lá. Bom, então a gente tinha uma estrutura como essa aqui, que tem dois elementos de viga, que vai do nó A até o nó B e o outro do nó B até o nó C, e aqui são os graus de liberdade que a gente já tinha colocado ontem. A gente tinha encontrado também o ângulo alfa A, o ângulo alfa B, aí lambda, mi quadrado, lambda vezes mi, né? Tinha mostrado como que a gente faria a montagem da matriz de rigidez global, como que a gente aplicaria as condições de contorno, chegando no sistema reduzido, né? Então agora a gente vai começar a colocar os dados de entrada lá. P1, P2, módulo de elasticidade do material, a área e o momento de inércia. Então vou começar assim, ó. CLC e Clear. Se você... Olha, fazendo propaganda da... Se você não tem costume de mexer com programação, nos outros vídeos eu já venho explicando um pouquinho. Só que eu tenho uma série de vídeos também de Octave, de linguagem de Octave. E tá lá no canal. Eu acho que são 12 vídeos, 9 ou 12 eu acho. E com o que tem lá você já consegue fazer tudo o que eu vou fazer hoje aqui. Bom, então o CLC e o Clear. E aqui a gente vai começar a colocar os dados de entrada. Eu vou colocar o módulo de elasticidade, 200. Lá, ó, é 200 gigapascal. Como a gente vai trabalhar com milímetro, eu vou deixar em megapascal, né? Porque, ó, o megapascal ele equivale a newton por milímetro quadrado, né? Pascal, lembrando, pascal é newton por metro quadrado. O megapascal equivale a newton por milímetro quadrado. E aí ficariam 200 vezes 10 a terceira megapascal. O que mais que a gente pode colocar aqui? Eu vou colocar a área da nossa seção transversal aqui. Tem 0,2 e 0,2. Eu não vou colocar base, Bzinho, para base, porque depois a gente vai usar já essa incógnita B, variável B. Então eu vou colocar assim, vou colocar base e altura. Quanto que vale a nossa base? Vale 0,2, 0,2, toma cuidado, 0,2. E a nossa altura também, 0,2. Eu vou deixar assim, por quê? Depois, na hora de você modificar esse problema aqui, faz de conta que agora a seção já não é mais quadrada, é retangular. A base é 0,2 e a altura é 0,3, ou a base é 0,3 e a altura é 0,2. E aí fica fácil da gente ir brincando aqui, ir modificando. Tá? Então vou deixar assim. E aí para um retângulo, a área estaria sendo a base vezes a altura. Pronto, a área já está ali. E o momento de inércia? Para o retângulo é a base vezes a altura elevado ao cubo dividido por 12. Base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Esse aqui é o momento de inércia. Então se a gente só vai rodar, ó, o que a gente tem até agora. Já tem a área e o momento de inércia da seção transversal da nossa viga. Bom,
E o que mais que a gente pode colocar? Pode colocar as forças e os momentos. Eu vou deixar, tirando aqui a questão do engastamento, que são reações de apoio, eu vou colocar forças e momentos aqui para todos os graus de liberdade, mesmo que seja 0, porque depois, de novo, é mais fácil da gente ir brincando. Ah, mas e se eu colocar uma força ali em 7? Se eu colocar um momento em 6? Para a gente ver como que a estrutura vai ficar. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou colocar força 4, a força 5, o momento 6, a força 7, a força 8 e o momento 9. Lembrando que a força 1, força 2 e o momento no grau de liberdade 3, eles são incógnitas. A gente vai descobrir só depois, lá no final. Então a força em 4, grau de liberdade 4, ela é igual a P1. Vou colocar já aqui, ó, 20.000 newtons. 20 vezes 10 a terceira. No grau de liberdade 5, ó, é nulo, é 0. Força externa, né? É força externa que entra aqui. O momento em 6 também é nulo. Não é momento interno. Não é para fazer método das seções, para falar, ah, mas essa força aqui multiplicada... Não, não é isso. Essa aqui, vezes essa distância, vai achar um momento lá em 6. Não. Aqui são as cargas externas que estão sendo aplicadas. Tá? Então, não tem em 6. Agora, em 7 também não tem. É nulo. No grau de liberdade 8, a gente tem uma força lá, ó, que vale 20.000 newtons a amplitude, só que está para baixo. Então vai ficar menos 20 vezes 10 a terceira. E por último, o momento no grau de liberdade 9 é 0 também. Pronto. Agora eu vou criar um vetor com essas forças e cargas aqui, com esses momentos. Vou chamar de F. E esse F aqui vai ser um FR, porque ele é reduzido. Por que é reduzido? Porque não tem as reações de apoio no grau de liberdade 1, 2 e 3. Então ele é reduzido também. Já está aplicando aquelas condições de contorno. Lembra que a gente retira as linhas e colunas referentes aos graus de liberdade que a gente já conhece o deslocamento, no caso do deslocamento nulo, que é o grau de liberdade 1, 2 e 3. Translação em X, em Y e rotação, lá no engastamento. Então isso aí é incógnita. Então esse vetor de força aqui, ele também já é reduzido. Porque ele só tem do 4 em diante. Então eu vou colocar assim, ó, F4, F5, momento 6, F7, F8 e momento 9. Ó, só vai rodar. Ó, nosso FR tá aqui, ó. Esse é o vetor de força reduzido. Onde que ele está lá no nosso exercício que a gente fez à mão? Fez o jeitão dele. Tá aqui, ó. 20.000, 000, menos 20.000, 0. Ó, 20.000, 000, menos 20.000, 0. Esse cara aqui é o vetor de forças, de momentos, vetor de carga. Só que ele está reduzido, ó. É do 4 ao 9. Que é o que a gente acabou de criar já. Então a gente já aplicou as condições de contorno. O que mais que a gente já pode colocar? Agora, a gente pode colocar os comprimentos, né? A gente não tem os comprimentos ainda. Vou colocar os comprimentos aqui em cima. Eu vou chamar aqui de LA, que é o comprimento da viga A, e o LB. E o LA, ele vale 3 metros. 3 metros e outro é 1 metro. Então aqui, ó. Como a gente está fazendo em milímetro, então 3.000. 3 vezes 10 a terceira. Ó, aqui 1 na verdade. Pronto. E eu vou criar um vetor de comprimento também, ó. O L, ele vai conter o LA e o LB. Depois vocês vão ver o porquê que eu vou criar esse vetor de comprimento. Ó. Vai facilitar na montagem das matrizes. Tá? Ah, não estou entendendo o que está acontecendo. Assista os vídeos lá, da série de programação.
Mesmo assim, não entendeu? Vai comentando no chat ali. Pergunta o que está acontecendo, por que fez aquilo, por que não fez o outro. E aí, a gente vai trabalhando junto. Aqui, ó, eu já achei um problema aqui, né? Que eu já tinha feito, ó. Eu estava trabalhando em metro aqui. Depois ali eu estou trabalhando em milímetro. Então aqui a base, na verdade, é de 200. 200 milímetros e 200 milímetros de altura. Né? Porque a gente tem 20 centímetros, ó. Na verdade é 200 aqui, ó. Ah, então aquela nossa área e o nosso momento de inércia já estão alterados já. Para milímetro ao quadrado e milímetro à quarta. Vamos ver se eu já fiz alguma coisa errada aqui além disso. Os comprimentos estão aqui, já está em milímetro. A base e a altura está aqui em milímetro, milímetro ao quadrado, Newton milímetro ao quadrado. Acho que está tudo certo agora. Bom, e agora vamos colocar então os A's e os B's, o Azinho e o Bzinho. Vamos fazer isso. O Azinho. O que é o Azinho? É A vezes Z dividido por L. O A é a área da seção transversal. O E é o módulo de elasticidade. O L é o comprimento. E aí a gente tem uma questão. Ó, A vezes Z. Vê aqui o vezes, meu pai sumiu. Cri. 3 dias depois... Caramba, perdi o vezes aqui do teclado. 2000 anos depois. Achei. Aí, sobre L. Só que a gente tem uma questão aqui. O L, ele é um vetor. Ele tem o LA e o LB. Eu poderia fazer assim, né? Ó. O Azinho da barra A é igual ao AE sobre LA. E aí depois eu faria uma outra linha com Azinho do B é igual a AE sobre LB. Poderia. Só que aí imagina, você tem 7 vigas. Aí você vai fazer Azinho A, Azinho B, Azinho C, depois Bzinho A, Bzinho B. Fica um negócio gigantesco. Tem como você fazer isso de maneira automática. E é o seguinte. Antes desse sinal de dividido aqui, a gente vai pôr um ponto. Isso que eu já expliquei lá na série de vídeos de programação também. E ele vai fazer a divisão ponto a ponto. Ou seja, ele vai fazer o A sobre A vezes L, dividido A vezes Z, dividido por L. Que L? O L1, que é o primeiro L, o LA no caso. E depois o L2, que é o LB. E ele vai criar agora um vetor de Azinho. Ó. O Azinho agora é um vetor, onde esse primeiro termo, ele usou o primeiro termo do L. É uma divisão de ponto a ponto isso aqui. E depois, ó, o segundo, ele usou o segundo termo do L, que é o LB. E criou um vetor de A já. Então, se você tivesse 20 vigas, ele já ia calcular tudo de uma vez só. Por isso que compensa a gente deixar aqui ó, o comprimento dentro de um vetor. E a mesma coisa agora a gente vai fazer para o Bzinho. Ó. O Bzinho. EI sobre L ao cubo. Ó. O E vezes o I dividido por L ao cubo. Só que essa divisão ela é uma divisão de ponto a ponto. Aqui eu não tenho certeza se a gente vai precisar disso aqui. Deixa eu ver se vai fazer diferença. Vamos ver aqui. 9 vezes e a segunda. Ele já vai fazer direto. Tem que fazer com. Então, esse elevado ao cubo também é de ponto a ponto, né? Eu não sabia se ele ia pegar já esse ponto aqui para fazer o cálculo. Mas não, tem que fazer também, tem que colocar ali. Então, essa divisão aqui, ela é de ponto a ponto. Então, ele usou o primeiro L, elevou ao cubo e também fez a divisão, e o segundo L elevou ao cubo e também fez a divisão. Então, aqui está o Azinho e o Bzinho, na forma de vetor.
Pronto. O Azinho e o Bzinho a gente já calculou. A gente pode colocar o ângulo alfa. O alfa colocar o ângulo alfa, ele vai ser um vetor. A gente vai colocar aqui o primeiro alfa, que é 90, e o segundo alfa, que é 0. Ó, da barrinha A é 90, da barrinha B é 0. Então agora a gente já tem um vetor de alfa. Ó. E, além disso, a gente já pode calcular o lambda, o mi, depois o lambda ao quadrado. Ó, o lambda vai ser o quê? É o cosseno, agora tem que tomar cuidado, ó. Cosseno de alfa. Só que, pra gente deixar só cosseno de alfa, ele vai fazer como se esse 90 ele estivesse em radiano. Então a gente tem que terminar aqui, ó, com o Dzinho, cos de degree. Então é cosseno de alfa. E aí ele vai criar também um vetor de lambda, ó. Ó, 0 e 1. Que é o que tem aqui, ó, 0 e 1. E a mesma coisa a gente vai fazer agora para o mi. Só que o mi é o seno de alfa. Opa. Ó, o mi é o seno, só que, ó, sin de, sin, o Dzinho no final, para ele fazer em graus. Olha lá, 1 e 0. Olha lá, o nosso mi, 1 e 0. Tá? Então vou até deixar comentado não, deixar com ponto vírgula aqui para não ficar imprimindo lá. Mesma coisa aqui. E agora vamos fazer o lambda ao quadrado, o mi ao quadrado e o lambda vezes mi. Então, o lambda ao quadrado, vou deixar assim, ó. E ele vai ser o quê? O lambda elevado ao quadrado. Só que é de ponto a ponto. É o primeiro termo do lambda elevado ao quadrado, o segundo termo do lambda elevado ao quadrado, e não o vetor de lambda vezes o vetor de lambda. E a mesma coisa para o mi. Vou chamar de mi2 aqui. É o mi elevado ao quadrado. Só que é de ponto a ponto. O primeiro mi elevado ao quadrado, o segundo mi elevado ao quadrado. E aí a gente tem o lambda vezes o mi. Né? Lambda mi. Agora esse cara aqui, vou chamar de lambda vezes mi, que fica menos feio, né? Ele vai ser o vetor de lambda vezes o vetor de mi, só que na verdade é de ponto a ponto. Não é a multiplicação de vetor pelo outro. É o primeiro termo do lambda vezes o primeiro termo do mi, o segundo termo do lambda vezes o segundo termo do mi, porque é o lambda A vezes o mi A, lambda B vezes o mi B, tá? Então, vamos só vai rodar aqui e olha lá. Opa, erro. Porque aqui eu chamei de mi com i. Pronto, ó. Lambda ao quadrado, tá aqui, ó. 0 e 1. Mi ao quadrado, 1 e 0. E o lambda vezes o mi, 0 e 0. Pronto, ó. Lambda, mi, lambda ao quadrado, mi ao quadrado, lambda vezes mi, o azinho, o bzinho, já está tudo pronto. Agora a gente pode digitar essa matriz gigantesca. E a gente vai digitá-la uma vez só. E depois disso, quando você for fazer um outro programa, um outro exercício de pórtico, você pode só copiar e colar lá. Usa uma vez, faz uma vez só. Eu vou deixar salvo esse arquivo .m no GitHub e vou colocar o link lá na página. Aqui também posso colocar aqui no comentário e vou deixar lá na página do site, né, dos engenheiros, onde eu vou colocando lá a série de vídeos de elementos finitos também. Então, você pode baixar esse arquivo, copiar e pronto, não precisa ficar digitando isso aqui também, tá? Então agora eu vou copiar isso aqui e essa parte acho que vocês não precisam ver. Vou voltar quando eu tiver terminado de copiar aquela matriz. Pronto, voltando aqui.
Na verdade eu não digitei, né? Eu já tinha em outro programa, eu aproveitei. Assim como vocês vão fazer também. E aí, ó. Aquela matriz está toda aqui, ó. Ó, o Azinho, o lambda ao quadrado. E o porquê que tem esses N's aqui, né? Esse N é um contador que eu vou usar no laço for. E aí, eu vou fazer esse N valendo 1. Então, ele vai buscar no vetor de Azinho o primeiro termo. No vetor de lambda ao quadrado, o primeiro termo. No vetor de Bzinho, o primeiro termo. Do Mi ao quadrado, o primeiro termo. Depois, esse N vale 2. E aí, ele vai buscar o segundo termo do vetor de Azinho, o segundo termo do vetor de lambda ao quadrado. Então, ele vai fazer a matriz K do elemento A e a matriz K do elemento B de maneira automática. Não vai precisar digitar isso aqui duas vezes, só uma vez. E para isso eu vou colocar um laço for aqui. Então vou fazer assim, ó, for para o Nzinho valendo de 1 até quanto? Até o comprimento do nosso vetor de L, o vetor de comprimentos. Por quê? Quantos elementos eu tenho? Eu tenho 2. Se eu tenho 2 elementos, eu tenho que ter 2 matrizes de rigidez. Se eu tivesse 20 elementos, eu teria que ter 20 matrizes. Então, como o nosso vetor de comprimento, que é o L, ele tem o mesmo comprimento, mesma quantidade de valores, o mesmo comprimento do número de elementos da nossa estrutura, eu posso usar ele, o comprimento dele. Ou seja, aqui, ó, qual que é o comprimento dele? É 2. Então, ele vai de 1 até 2. E se eu tivesse o L lá com 20 elementos? Ele ia de 1 até 20. É o comprimento do L. Então, isso aqui fica mais automático, a gente nunca precisa mudar. Então, para N valendo de 1 até 2, no nosso caso, que é o comprimento do L, ele vai fazer esse cálculo aqui. E o porquê que tem isso aqui, ó? O porquê que tem isso aqui, ó? K, ponto, 2 pontos, vírgula, 2 pontos, vírgula, N. Por que que tá assim? Porque o 2 pontos, lembrando lá do que a gente já tinha visto na série de vídeos de MATLAB, MATLAB e Octave, 2 pontos, nesse caso aqui, que não tem nada antes e depois, ele é tudo, ou todos. Então, ele vai gravar essa matriz aqui em todas as linhas e em todas as colunas da primeira camada da nossa matriz de rigidez. Então essa minha matriz de rigidez, na verdade, ela vai ser uma matriz com 3 dimensões. Ela tem as linhas e as colunas, como uma matriz de rigidez comum, e aí tem as lâminas, uma atrás da outra, assim, ó. As camadas. E cada camada dessa é uma matriz diferente, de um elemento diferente. Se fossem 20 elementos, teriam 20 camadas, 20 matrizes, uma atrás da outra. Então é assim que eu vou guardar as minhas matrizes de rigidez. Então se eu só vai rodar aqui, ó. Eu vou colocar o ponto vírgula aqui para ele parar de imprimir isso aqui. Ó, se eu chamar minha matriz K, ó quem que ele vai buscar. Ó, a K, todas as linhas, todas as colunas, primeira camada. E a K, todas as linhas, todas as colunas da segunda camada. Então essa aqui, ó, é a KA. E essa aqui é a KB. Kzinho A e Kzinho B. Pronto. É só isso. Então agora, ó, essas matrizes aqui, ó, a verde e a azul, a gente já tem. Já tem elas prontas já. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que chegar e montar essa matriz global aqui, que ela é 9 por 9. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui uma matriz de rigidez global, vou chamar de KG. E ela vai ter zeros em 9 linhas e 9 colunas. Ou seja, ela vai ser uma matriz de 9 linhas e 9 colunas, formado apenas de zeros. E depois a gente vai encaixar as outras. Salve e roda, ó.
Ó a nossa matriz aqui, ó. Essa aqui é aquela matriz, ó, global, que é essa aqui, ó, 9 por 9. E a gente ainda não encaixou nem a verde, que é a KA, e nem a azul, que é a KB. E agora que a gente vai fazer isso. Eu vou fazer isso colocando assim, ó. Vou colocar no nosso for também. Então, para o N, valendo de 1 até o comprimento de L, ele vai encaixar duas matrizes. E agora, para a gente montar a matriz de rigidez global, ou seja, pegar aquelas lá, a KA e a KB, e encaixar dentro da matriz global, fazendo a superposição. A passarinhada aqui hoje está toda. Para isso, eu vou usar um contador externo fora o N. Vou chamar de N. O Mzinho vai começar valendo 1. E aí eu vou fazer assim, ó. A minha matriz de rigidez global. E parte da minha matriz de rigidez global? Bom, a minha primeira matriz vai de 1 até 6, tanto linha quanto coluna, e a outra vai de 4 até 9. Ou seja, aqui eu posso fazer assim, para a primeira. De M, que o M vale 1, até o M mais 5, o M vale 1. Então aqui ó, vai de 1 até 6 de linhas. E a mesma coisa aqui para colunas, ó. Tá. Só que, se eu deixar só assim, o M vai valer sempre 1. Então eu vou deixar aqui, ó, M é igual a M mais 3. Por que M é igual a M mais 3? Porque a próxima matriz vai ter que ir de 4 a 9. Então ele vai rodar isso aqui a primeira vez. A segunda vez que ele for rodar, o M vai valer 4, em vez de valer 1. E assim iria dar certo se a gente tivesse um monte de elemento de barra também, de viga. Ele ia ficar fazendo essa soma aqui e a gente não ia ter problema. A não ser que você tivesse várias vigas ligadas num ponto só, num nó só. Aí não teria muito como você... Até tem como você automatizar isso. Tanto é que eu fiz lá no meu programa de treliça que roda lá no site do Nerds Engenheiros, tem um programa de treliça rodando lá. Tem vídeo aí mostrando também. Mas dá muito mais dor de cabeça para raciocinar do que isso aqui. Então, um sistema simples, onde cada nó só vai receber no máximo 2 elementos de viga, os elementos de viga estão todos em série, a gente não tem problema. Vamos deixar assim. Então aqui, ó. Nessa parte da minha matriz, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar a minha matriz K. Todas as linhas, todas as colunas e a camada N. Ou seja, primeiro a camada N vale 1, depois a camada N vale 2. Se eu deixar só isso, na hora que ele for colocar a matriz 2, a matriz B, ele vai tirar aquela contribuição, essa contribuição aqui, ó, da verde, nesse espaço, vai arrancar ela e vai colocar azul. Então eu tenho que deixar assim, ó. Nessa parte da matriz, eu vou colocar ela mesma, mais a K que eu for adicionar. Vamos ver se vai dar algum problema. Aqui, ó. Também. Pronto. Ó. Agora aqui a gente já tem a nossa matriz de rigidez global. Ela começa aqui e vai até aqui. Esse modo como que eu estou fazendo aqui, usando o laço for, é o modo como eu faço. Você não precisa fazer assim. Você pode fazer de outros jeitos. Esse aqui é o meu raciocínio. Você vai fazer do jeito que você achar melhor. Você não gostou disso aqui, achou difícil de raciocinar desse jeito, não tem problema. Vai lá e faz o seguinte, tira do laço for, por exemplo, cria essa matriz aqui, ó, 2 vezes. Então você vai fazer assim, ó, K, e aí você pode até deixar assim, ó, N valendo 1. E depois você copia isso aqui, coloca o N valendo 2, a partir dessa linha, e monta a KB.
Então aqui, ó, a gente vai ter também, ó. Ó, a KA e a KB. E aí depois você pode encaixar isso aí, sem usar o laço for, não precisa, tá? Como que você faria então, para fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, sem usar o laço for, para baixo. Depois eu vou deixar isso aqui comentado no nosso programa. Vou deixar isso aqui comentado, tá? Então você vai poder ir lá, descomentar e testar sem o laço for, que é dessa forma aqui. Como que eu faria então para encaixar agora as matrizes dentro da KG? Vou falar de novo que a KG vale zeros 9 por 9, porque ele vai substituir aquela lá que já existe, vai fazer uma zerada de novo. E aí a gente vai pegar a KG e eu vou colocar a primeira matriz. A primeira matriz vai da linha 1 até a linha 6, coluna 1 até a coluna 6. Então vai fazer assim, ó, de 1 até 6 e colunas de 1 até 6. Nessa parte eu vou colocar a minha KA. E agora a KG, vou colocar a KB agora. Vai de 4 até 9, linhas 4 até 9 e linhas 4, colunas 4 até 9. Nessa parte eu vou colocar ela mesma, porque já tem coisa salva lá, que é da KA, contribuição da KA, não posso arrancar. Deixar ela mesma, mais a KB. Ó. E aí a gente montaria a KG de novo, ó. Tá? Então tá aqui a KG, ó. Aqui tá a KG montado com laço for e depois sem o laço for, tá? Qual que é a desvantagem de fazer isso? 2 elementos não tem problema. Agora se você tiver 30 elementos, imagina, é muita coisa para fazer. Mas eu vou deixar comentado aqui porque você pode preferir dessa forma aqui, tá? No meu aqui não vai rodar assim. Eu vou deixar aqui pronto. Você basta tirar o comentário ali e você vai poder rodar dessa forma. Tá. E aí a gente já tem agora a nossa KG. O que a gente tem que fazer agora? Aplicar as condições de contorno. Agora a gente está nessa etapa aqui, ó. Na verdade, as condições de contorno a gente já acabou aplicando quando a gente criou o vetor de carga. A gente já sabia que ia aproveitar da 4 até a 9. Ou seja, a 1, a 2 e a 3, coluna e linha, a gente tem que arrancar fora. Então, a minha matriz de rigidez, vou chamar aqui de RKR, reduzida, vai ser a minha matriz de rigidez global, só que só uma parte dela. Que parte? Da linha 4 até a linha 9 e da coluna 4 até a coluna 9. Ó, só essa parte aqui, ó. Se você é acostumado a mexer com Python, lembra que a indexação lá no Python começa em 0, né? E aqui começa em 1. No MATLAB, no Octave, começa em 1. Então, o elemento 4 é a linha 4 de fato ali. Aqui, ó, é a coluna 4 de fato. Lá em Python não, né? A coluna 1 é o elemento 0, a coluna 2 é o elemento 1. Sempre começa pelo 0. Pronto. Então aqui, ó, a gente já tem a nossa K reduzida, ó. Olha aqui, ó. E é essa matriz aqui que a gente vai inverter. Então a gente está quase acabando já o exercício. Essa matriz que a gente vai inverter. Vamos lá, como que a gente vai inverter isso aí? Ah, não vamos inverter não, assim, separado. Vamos colocar direto achando o deslocamento. Vou fazer assim, ó. O deslocamento reduzido, por que reduzido? Porque a gente vai achar o deslocamento 4 até 9. 1, 2 e 3 não, porque a gente já tem, que é 0. Depois a gente acrescenta. Então o nosso vetor de delta, de deslocamento reduzido, é a inversa da K reduzida multiplicado pelo vetor de força reduzida. E ó, pronto, aqui a gente já tem os deslocamentos, ó, em milímetro. Claro que tem radiano e aqui também, né? Então vamos ver aqui. Vamos acrescentar esses zeros ali agora, ó. O nosso vetor de deslocamento completo, ele vale 0 para o primeiro grau de liberdade, porque está engastado, 0 para o segundo e 0 para o terceiro. E aí depois, 4, 5, 6, 7, 8, 9 é o próprio DR.
Ó, agora... Opa! Ah, porque aqui eu coloquei vírgula. Aí o vírgula continua na mesma linha. Bom, voltando aqui, porque eu uso meu celular de webcam, e aí eu falei aquela palavra que quando você fala no sistema Android, ele acha que você está falando com ele, e aí travou tudo. Eu não vou falar porque isso não vai travar de novo, mas eu não sei o que eu falei que ele achou isso. Então aqui está o vetor de deslocamento completo, 0, 0, 0 e o DR. Pronto, ó. Esse aqui é o vetor de deslocamento completo. Milímetro em radiano. E agora? Vamos analisar isso aqui. Vamos pegar isso aqui, ó. Vou tirar um print. Vamos analisar ele. Opa, isso aqui é de outra série. Ó, tá aqui. 0, 0, 0 para esses graus de liberdade aqui de baixo. Tá engastado. Faz sentido, lógico. Depois 10. Esse 10 é o quê? 10 milímetros para o grau de liberdade 4. Significa que esse nó aqui, ó, ele deslocou 10 milímetros para a direita. O que mais? Menos 0,0075 em milímetro. Significa que esse nó aqui, que é o nó B, ele desceu 0,007 milímetro. E agora, ó, menos 0,0056. O que é isso aí? É a rotação desse nó. Isso aí em radiano. Por que está negativo? Porque está no sentido horário. O positivo, ó, é no sentido anti-horário. Significa que esse nó aqui, ó, ele estava aqui, ó, ele além de descer um pouquinho, ele foi deslocado para a direita, ele desceu um pouquinho e rotacionou um pouquinho, ó. Ele rotacionou um pouquinho no sentido horário. Depois, esse nó aqui, ó, ele deslocou para a direita também, a mesma quantidade do de lá. Ele desceu muito mais, era óbvio, né, que ia descer muito mais. Ele desceu quase 6 milímetros. Ele também rotacionou. Quer dizer, essa viga ali, ela terminou apontando para baixo. Porque a rotação desse nó aqui, ó, tá negativa no sentido horário. E era o de se esperar, de fato, né? Terminar apontando para baixo. E é isso. Rotacionou um pouquinho mais do que o outro. Isso aqui são os deslocamentos dessa estrutura, em milímetros já, e em radiano. A gente poderia modificar agora esses valores aqui, ó. Deixar uma seção transversal maior, em 20 centímetros de base, 20 centímetros de altura. E a gente vê a diferença. Ou mudar os comprimentos aqui, ó. Colocar 4 metros, 2 metros, ou colocar forças e momentos que nem existem aqui. Isso é muito fácil de se fazer. Basta chegar aqui e substituir os dados. Por exemplo, se eu colocar uma força agora aqui no grau de liberdade 7. Lembra que se você for colocar momento, esse momento aqui está em Newton milímetro e não Newton metro, porque a gente está trabalhando com milímetro. Vou colocar aqui 20.000 também, em 7. Pronto, já tem os novos deslocamentos. Agora ele deslocou aqueles nós lá, deslocaram quase 17 milímetros. Aí já tem as novas rotações, ó, o quanto que ele desceu, ó, o nó da extremidade lá. Então agora você pode ficar brincando aqui, ó, modificando qualquer coisa. O módulo de elasticidade do material. Tá, só que não para aí, né? A gente tem que achar as reações de apoio. Como que a gente vai achar as reações de apoio? Vai ser... Vamos achar a força 1 primeiro. A força 1 vai ser a minha matriz de rigidez global, que é essa aqui, ó. Essa aqui, toda. Só que só a primeira linha dela, ó. Primeira linha pela coluna de deslocamento. Então vai ficar assim, ó.
minha matriz KG, antes de reduzir o sistema. Primeira linha de todas as colunas. E eu vou multiplicar ela pelo vetor de deslocamento completo. Ó. Pronto, ó. Menos 20.000. Menos 20.000 no grau de liberdade 1. O que é esse menos 20.000 no grau de liberdade 1? Qual que é o grau de liberdade 1? Ó, grau de liberdade 1 é o x do A. Significa que nesse x aqui, ó, aqui, essa força em x, você tem uma força de 20.000 para a esquerda. Faz sentido? Faz. Porque como a estrutura está em equilíbrio estático, ela tem que entrar em equilíbrio com essa força de 20.000 para a direita. Ó. Então 20.000 para a direita, aqui tem que ter 20.000 para a esquerda. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para achar força no grau de liberdade 2, que é o y do A. Só que daí eu vou usar a segunda linha. Ó. 20.000 positivo. Por que positivo? Porque tem menos 20.000 aqui, ó. Né? E agora, por último, a gente vai achar o momento. Momento em 3. Ó, momento 3. Lembra que esse momento aqui não está em Newton metro, está em Newton milímetro. Ó. Então aqui deu 8 vezes 10 elevado à sétima. De onde que saiu esse 8 vezes 10 elevado à sétima? Você tem duas forças aqui que geram momento. Você tem essa força aqui, gerando momento. Lembra que a força em Newton vezes a distância em milímetro, né? Então, vezes 1.000. 20.000 vezes 20 vezes 1.000. 20.000 vezes 1.000. E você tem aqui também essa força gerando momento. E as duas forças geram momento no sentido horário. Só que essa aqui vale 20.000 vezes 3.000 milímetros. E por que esse momento aqui, ó, deu positivo e não negativo? Porque ele é um momento no sentido anti-horário. Ele deu positivo aqui, ó, com o grau de liberdade, para segurar todo esse resto aqui, ó. Bom, é isso. Então eu vou deixar isso aqui gravado no GitHub para vocês poderem baixar. Se você não... Nossa, se você chegou até aqui, hein? Eu não sei se alguém vai chegar até aqui no vídeo, mas se chegou, inscreva no canal, deixa comentário para ajudar. Eu devia ter falado isso lá no começo, né? Porque agora, depois de 40 minutos falando de programação aqui de elementos finitos. Mas se inscreva no canal se você está me ouvindo aí. Deixa no comentário lá, falando se você chegou até esse ponto. Vamos ver se alguém chegou. E até uma próxima. Grande abraço. Valeu.